Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí na terça-feira. Nós hoje, sobre a herança do Senhor, o tema de hoje é bênçãos e maldições. No dia anterior, ontem, nós ouvimos sobre como quebrar as maldições. Você precisa orar como Daniel orou. Você precisa buscar o Senhor e reconhecer que seus pais, sua linhagem tem erros, tem dificuldades e que você, fazendo parte daquela linhagem, também tem aquelas lutas, mesmo que você as não faça hoje. Mas ao você buscar o Senhor como Daniel buscou, você vai ver sempre as bênçãos do Senhor na sua vida. A maneira de quebrar a maldição é buscando ao Senhor. Ele é a pedra que pode quebrar qualquer. Jesus Cristo é a pedra que pode quebrar as nossas maldições. Mas o tema de hoje é bênção ou maldição, bem ou mal. São as decisões que vêm para os nossos filhos, para cada um de nós também. Todos os dias da nossa vida a gente escolhe o bem ou mal, vida ou morte. E hoje, quem vai estar falando esse tema vai ser minha esposa, a Nígia. Então, assista a mensagem, ainda é a continuidade, estaremos hoje é o terceiro dia, amanhã vai ser o último. E o texto que eu quero ler, a mensagem, é o seguinte, verso 9. Isaías 61, verso 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos, quando todos os que vierem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Seja uma família bendita do Senhor. Entre bênçãos e maldição, escolhe bênçãos. Entre a vida e a morte, escolhe a vida, para que você seja conhecido como uma família bendita do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos muito a Ti pelas bênçãos. Hoje, a minha esposa, Nígia, vai estar pregando, falando à igreja de Santa Margarida. Ela já falou, na verdade, e agora a mensagem que ela falou lá naquela igreja vai ser falada aqui no nosso canal. Que possa alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas pelo Teu Santo Espírito. Nos dê a Tua paz, nos dê tua bênção, ajuda-nos a sermos as famílias benditas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Não, essa boa noite não tá bom não, né? Não é boa noite do dia mais feliz da semana, né? Boa noite, igreja. Boa noite. Você que está em casa também, vai assistir hoje ou depois, que você também tenha um sábado abençoado na presença do Senhor e que as bênçãos que nós ganharmos aqui sejam derramadas a você que está em casa também. O pastor estaria hoje, mas ele teve uma atividade para fazer e a pastora vai no lugar dele. Mas é uma alegria poder estarmos juntos, brincadeiras à parte, né? Eu não sou pastora, eu sou só coajudadora. Essa semana nós aprendemos muito, como o irmão ali falou, nós aprendemos bastante, né, sobre as bênçãos e as maldições, né, que assolam as famílias de gerações e gerações. Nós muitas vezes não damos atenção necessária ao Antigo Testamento. Nós não somos como muitos lá fora que têm o Antigo Testamento como já passado, mas também nós não damos o valor que ele realmente tem. Nós nos apegamos às coisas, né, das profecias que vêm e tal, mas assim, a essência do Antigo Testamento ela é válida hoje. Ela está presente em nossa vida e nós precisamos entender que se nós compreendermos o que Deus queria para o povo dele lá no passado, é a mesma coisa que ele quer para o povo de hoje, né? A gente fala assim, que nós somos o Israel espiritual. Então, se nós nos consideramos como Israel espiritual, nós precisamos então compreender o que Deus queria para o Israel antigo, o povo mesmo.
E nós aprendemos que as heranças, Deus permite que aconteça até certo ponto, depois Ele quebra. Nós aprendemos ali que a herança uma das principais heranças que nós podemos deixar à nossa família é o que? É o invocar, né? É o vir adorar, é o estar na presença de Deus. Nós não temos assim... nós temos preocupações em dar isso para os nossos queridos. Mas eu penso que nos dias que nós estamos vivendo, nos últimos momentos da história deste mundo, nós deveríamos nos preocupar o quê? Mais. Né? As coisas estão acontecendo, e o mundo está aí chegando no fim e nós muitas vezes não estamos apercebidos. Então nós deveríamos preocupar mais nas heranças espirituais que deixamos à nossa família, principalmente aos nossos filhos. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis. Tem ou não tem? Eu fico pensando assim, as mais jovens, né, as casadas jovens que arrumam bebezinhos, eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser quando esse bebê estiver já na idade que os nossos estão? O mundo vai estar mais de cabeça para baixo ainda, né? Então nós precisamos preocupar com o que nós fazemos hoje e com as escolhas que temos que ter hoje, para que as escolhas que os nossos filhos, nossos netos farão, sejam para a bênção deles e não para a maldição deles, né? Abra sua Bíblia aí. Hoje eu não vou usar o PowerPoint, até mesmo porque o pastor só iria usar esses versos mesmo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Eu não sei se você já leu o livro de Deuteronômio, é um livro muito bonito, assim. É um livro que realmente ele traz assim, muitas exortações para que nós escolhamos o melhor caminho. E eu não sei você, mas uma hora que você puder parar para ler Deuteronômio 28, a gente não vai ler agora, mas lá fala de bênçãos e maldições. Se você puder uma hora parar para ler este capítulo 28, meus irmãos, você fica meio apavorado se a gente não obedecer. E antes de eu ler o verso, eu li esse verso até com Isaac no ano bíblico, e eu perguntei ao Moisés, eu falei, Moisés, porque assim, lá no capítulo 28 ele fala de todas as bênçãos daqueles que obedecem a Deus. Mas quando ele vai falar das maldições, eu perguntei ao pastor assim, falei, Moisés, deixa eu fazer uma pergunta. Diante da descrição das maldições, a gente tem que obedecer por medo? Porque é tanta coisa, é tanta maldição, é tanto troço que eu fiquei impressionada. Você lê a Bíblia, mas tem hora que você se impressiona quando lê de novo. E nas maldições, tem um pedaço que me chamou muita atenção lá, que fala assim que as mães comeriam os seus fetos recém-nascidos. Leia o 28, quando você puder. Aí Moisés respondeu assim, o pastor respondeu assim, não, Nígia, ele quer mostrar que é melhor obedecer do que desobedecer. Eu falei, graças a Deus, obedecer é melhor, vamos lá. Vamos ler o capítulo 11, a partir do verso 22. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido bom Deus, amado Pai que está nos céus, nós te louvamos e te agradecemos pelo Deus que o Senhor é para nós. Obrigada, Senhor, pelo sábado que está diante de nós, já entrou as horas do seu santo sábado, podemos vir à igreja e adorá-lo. Obrigada pelas palavras da Bíblia, que o Senhor possa nos ensinar que é melhor andar com o Senhor do que andar longe do Senhor. Senhor, é melhor nós vivermos debaixo das tuas asas do que debaixo do teu juízo. Pai querido, vamos ler agora os versos da tua Bíblia. Nos ensine mais uma vez. Hoje não através do pastor, através de mim. Que o Senhor use a minha boca para chegar ao nosso coração as palavras que o Senhor quer que aprendamos. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Verso 22 diz assim... se você, aqui o capítulo é exortação ao amor e à obediência. Hoje eu quero falar da obediência e da desobediência. Eu quero falar da vida ou da morte, da bênção ou da maldição.
E nós vamos ler alguns textos aqui que vai nos mostrar que Deus nos dá livre escolha, que nos dá oportunidade de escolher. Então nós vamos ver o que é bênção, o que é maldição, no contexto geral que o Moisés já está falando durante a semana. 22 diz assim: se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos, apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da vossa presença, da presença de vocês, nações maiores e mais fortes do que vocês. Em todo lugar onde vocês pisarem os pés, será de vocês. Verso 26. Prestem atenção. Ó, é um chamado, presta atenção. Hoje estou pondo diante de vocês o quê? Não ouvi se vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguirem deuses desconhecidos. Aqui está dizendo que Deus, Ele diz para o povo e para nós que Ele dará bênçãos àqueles que o obedecem. Muitas bênçãos vêm para aqueles que obedecem ao Senhor. As famílias que andam no caminho de Jesus, as famílias que andam no caminho do Senhor, elas recebem bênçãos sem medidas. E bênçãos não é só bênçãos financeiras, bênçãos espirituais. Quando nós, eu não sei na sua casa, mas lá em casa eu estou começando a colocar no pôr do sol da sexta-feira um momentinho de agradecimento, que a gente não fazia isso. Mas quando você para agradecer lá a semana que você teve, lá o sábado que chega, o que nós agradecemos somente? Nós agradecemos a Deus a semana que passou, as lutas que tivemos, a comida que temos. Nós precisamos parar para agradecer a Deus as bênçãos espirituais que Deus nos dá. Se você consegue com a sua família fazer culto pela manhã e pela noite, é ou não é uma bênção espiritual? É ou não é? Se você consegue vir à igreja, consegue fazer as atividades da igreja, consegue pregar o evangelho da forma que você gosta, que você faz, é ou não é uma bênção espiritual? Os nossos filhos, eles vão andando atrás de nós, e que legado nós temos deixado para os nossos filhos? Eu me lembro quando a gente era criança, o meu pai e a minha mãe, eles tinham muita preocupação em deixar uma casa documentada para mim e o meu irmão. Porque quando a gente era criança, eles moravam numa área invadida, sei lá. Minha mãe comprou, aquilo já existia, mas não tinha dono, então só tinha recibo, né? E o dono que lá em Minas Gerais é a CEMIG, que é da energia. Aqui é o quê? Aqui é Santa Teresa, né? Santa Teresa, Santa Maria. Lá é CEMIG, Companhia de Energia de Minas Gerais. Aí, essa área que nós morávamos era da CEMIG, então a qualquer momento eles podiam tirar todo mundo dali. E meu pai e minha mãe falavam assim, nós não vamos ficar para sempre vivos, então nós precisamos deixar comprar uma casa documentada para os meus filhos, porque quando eles estiverem grandes e nós não mais existirmos, eles têm onde morar. Era esse o pensamento deles. Isso é um legado? É um legado. É você deixar para o seu filho onde ele vai morar, uma terra para ele ter onde botar a cabeça e não ficar de del em del. Mas o maior legado que os meus pais deixaram para mim particularmente para o meu irmão também, é de ter, eu já contei a vocês, a gente levantar às 5 horas da manhã, fazer culto, porque eles iam trabalhar, e a gente tinha que cantar 3 hinos, ler a lição de adulto, um texto da Bíblia e orar dormindo assim. Nós não entendíamos isso. Nossa, a gente passava a maior raiva, eu e meu irmão, que a gente queria dormir. Mas hoje eu agradeço a Deus, porque além da casa que eles moram, que a minha mãe no caso mora, é dela, conseguiram deixar esse legado para ela até, eu agradeço e louvo a Deus, porque esse legado de todo dia fazer culto, de ir à igreja, não falhar a igreja, isso me trouxe
Eu carrego isso na minha vida, sabe? E eu sou tão feliz por ter este legado dos meus pais. Meus pais não sabiam ler, minha mãe não sabe ler, não sabiam nada assim do dia a dia, não tinham estudo, não tinham nada. Mas aquilo que eles sabiam, eles deixaram o quê? Como legado para mim. Hoje, agradeço a Deus, às vezes andei aí por caminhos que não deveria, mas aquele texto de Provérbios que fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar quando for velho. Isso aconteceu na minha vida. Andei, saí da igreja, mas eu não esqueci dos mandamentos e dos legados espirituais que meus pais deixaram para mim. E Deus foi tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que às vezes eu olho para trás e eu falo, obrigado, Senhor, porque eu não casei com aquele, porque eu não fiz aquilo, porque eu não fiz aquilo outro. Hoje é mais difícil, às vezes, nós plantarmos dentro da nossa casa o legado espiritual, ou não é? Concorrer com a internet, com o celular, tá fácil? Tá fácil? Em relação a quem tem criança? Não tá fácil. Concorrer com as tecnologias não é simples. Até a escola, hoje, na atual situação que nós estamos, está concorrendo com a internet. Então, irmãos, quando Deus diz, atenção, você preste bem atenção. Eu vou te dar bênçãos aonde você pisar os pés. Se você me obedece, se você anda no meu caminho, a sua família terá prosperidade. E não só prosperidade financeira, também. Gente, Deus não fez o povo na terra para ser pobre, para ter miséria na terra. Deus não fez isso. A terra, ela tem, hoje não mais, porque os seres humanos estão judiando da terra, a terra tem condições de dar uma vida boa para todos os seres humanos, se nós não destruíssemos a terra. Que era o propósito de Deus. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva e sua descendência, o propósito é que eles estivessem bem, fossem prósperos. E se você for olhar na história, todos os homens de Deus na história eram o quê? Prósperos. A Bíblia diz que Abraão, quando separou do seu sobrinho Ló, ele disse que a terra não dava conta de quê? Dos dois juntos, era muito. Mas só que Abraão não deixou só bens materiais. Abraão, como vimos durante a semana, deixou um legado espiritual. Nós temos feito isso dentro da nossa casa. Nós temos erguido altares na nossa casa de manhã e de noite. Mesmo que você não tenha filhos, mesmo que você seja sozinho, um cristão sozinho, você tem erguido um altar diante do Senhor, no seu lar, no seu quarto. Porque todo aqui diz que todos aqueles que obedecerem ao Senhor, que andarem com o Senhor, terão o quê? Bênçãos, terão recompensas espirituais. Gente, dessa terra nós vamos levar o quê? O quê? Nada. Mal a roupa do corpo, que nem é nós que vamos escolher. É ou não é? Tem gente que briga por isso e por aquilo quando morre, então quem tem herança é uma misericórdia, né? Porque a brigaiada é tensa. Dessa terra nós não vamos levar nada. O que nós vamos levar daqui é o legado que nós deixamos. Quem era a Nígia? Quem era a esposa do pastor? A esposa do pastor era uma mulher de oração, era uma mulher de Deus. A esposa do pastor, ela fazia o que Deus pedia. Como era a família da esposa do pastor? Como as pessoas aí fora olham você e sua família? Sabe? Então, quando nós obedecemos a Deus, nós criamos, nós trazemos bênçãos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Mas eu quero ler um outro texto que diz lá em Deuteronômio 30, diz a partir do verso 1, Deuteronômio 30. Vida ou morte. Aqui
aqui já está nos últimos momentos da vida de Moisés. Moisés daqui, ele já está passando a sua liderança para Josué. E Moisés, ele exorta mais uma vez, Deuteronômio 30. Ele exorta mais uma vez aquele povo que nós vimos durante a semana, que muitas vezes fizeram o que era mal diante do Senhor. Aquele povo que muitas vezes não obedeceram ao Senhor, não ensinaram seus filhos a obedecer, não andaram, sentaram, comeram, ensinando os filhos a obedecer ao Senhor. E vamos ver o que Moisés diz aqui para esse povo e para nós também. A partir do verso 11, diz assim: o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para fazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Verso 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Em algumas traduções diz bênçãos, vida e bênçãos, ou morte e maldições. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estarão entrando para dela tomar posse. Bênção, vida, escolha, pois, a vida. Continua dizendo, 17. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-lo, hoje eu declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra. Verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que viva vocês e os vossos filhos, ou descendentes, os vossos filhos, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e apeguem-se firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, ele está exortando o povo de Deus, o povo de Israel. Ele coloca diante do povo de Deus ali, naquele momento, duas situações a escolher. Ele coloca a vida e a morte. Ele coloca a bênção e a... Se o povo escolhesse a vida, eles teriam o quê? Vida em abundância. Mas se o povo escolhesse a morte, eles seriam o quê? Destruídos. Muitos ali, como vimos durante a semana, escolheram o quê? A morte. E essa morte, ela não quer dizer somente o sono que se dorme no pó da terra. Ela quer dizer a morte o quê? Eterna. Porque quem escolher a morte ou a maldição, escolheu porque quis. E se não voltar, se não se arrepender e voltar para o caminho da vida, para o caminho do Senhor, então o seu fim é a morte eterna. Nós temos duas situações. Nós temos o livre-arbítrio, certo? E temos a livre
escolha. Há muitos que dizem, a gente tem o livre-arbítrio para fazer, escolher o que quiser. O livre-arbítrio, ele não foi dado a nós para fazer o que quisermos, ele foi dado a nós para adorar a Deus. Isso é o livre-arbítrio. Dado a nós, depois do pecado, foi nos dado a livre escolha. O que é livre escolha? Eu escolher o que eu quiser para mim, né? Eu vou, deixa eu ver, eu vou na casa da Ivanda, lá em cima. Eu posso ir por este caminho ou posso ir por um caminho de cima? Eu vou escolher. Vamos sair hoje à noite, vamos comer uma pizza. E lá no cardápio tem vários tipos de pizza. E naquele cardápio eu posso ter livre escolha de comer o que eu quiser comer. Eu posso comer as comidas dali que não fazem tanto mal, que são lícitas diante da palavra, ou eu posso escolher comer comidas que não me são lícitas diante da palavra. Isso é livre escolha. Eu escolho o caminho que eu quero andar. Então a Bíblia diz para mim, meu filho, você tem livre escolha? Tem. Você pode escolher o que você quiser? Pode. Então escolha, pois, a vida, para que vivas, para que tenham bênçãos, para que seja próspero, para que seja sua vida prolongue, a sua descendência se prolongue na terra. E não só na terra aqui, mas na terra que Deus nos dará um dia nas mansões celestiais. Agora, existe a possibilidade, filho, de você escolher o quê? A morte. E escolhendo a morte, você vai trazer para você o quê? Prejuízos. A sua descendência não andará no caminho que Deus escolheu para ela. Irmãos, esse negócio de herança espiritual é muito sério em nossa vida. Esse negócio das nossas gerações, dos nossos filhos e netos e as gerações futuras, o que elas vão dar para o mundo? Que tipo de gente nós estamos preparando para o mundo? Que tipo de pessoas nós vamos ofertar ao mundo? Porque nós não vivemos só na redoma do Evangelho. Nós vivemos no mundo que está também, precisamos viver fora das quatro paredes da igreja. E quando eu entendo que eu também vivo num lugar que não é só dentro das quatro paredes da igreja, eu penso assim, o que eu sou para o mundo ou o que eu estou dando para o mundo, a minha descendência. Mas a pergunta mais importante que eu acho que nós deveríamos fazer para nós mesmos, especialmente pais, mães, avós, é se eu estou preparando a minha descendência para ir para o céu. Estamos nos preparando e preparando a nossa descendência para ir para o céu? Irmãos, a gente não precisa ser pessoas, nós não precisamos obrigar a ser a ferro e fogo, não. Muitos pais, eles querem que os seus filhos façam as coisas de Deus a ferro e fogo, é ou não é? Você tem que fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem. É lógico que a gente tem que insistir. Mas quando os filhos da gente, quando os netos da gente olham para nós e vê um homem ou uma mulher diferente, eles não vão querer seguir os nossos passos? Quantos filhos herdam as profissões dos seus pais? Quantos filhos, hoje menos, né? Porque, nossa gente, a gente está vivendo uma sociedade difícil, tá? Nem mais querer herdar, assim, muitas pessoas, não estou falando todo mundo, mas hoje os jovens, você vê que nem herdar mais as profissões, aqueles legados que os pais tinham, não querem mais. Então, mas aqueles ainda que muitas vezes, não, eu quero ser um médico igual ao meu pai, eu quero ser um professor igual ao meu pai, eu quero ser um mecânico igual ao meu pai. Agora, quando os nossos descendentes olham para nós, eles podem dizer assim, eu quero ir para o céu igual meu pai e minha mãe estão indo? Não é fácil, não é simples.
Nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e orar muito. Irmãos, nós temos que orar muito pelos nossos filhos, nossos netos. Mesmo se os seus filhos sejam grandes, casados, sejam pais, avós, mas você ainda é responsável por eles. Você ainda tem legado para deixar para eles. Uns meses atrás, um professor nosso da faculdade, ele morreu, descansou no Senhor, um homem de Deus. Olha, um homem de Deus. Uma inspiração de vida aquele pastor. E ele tinha ou tem, sei, 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. E um é pastor e o outro desbandeirou a vida, não queria saber de igreja, não queria nada disso. E no velório desse pastor, foi transmitido pela internet e nós assistimos o velório dele. A gente até queria ir, mas não tinha avião, não tinha tempo de ir, não deu certo. Esse filho que desbandeirou a vida, ele tinha retornado à igreja há pouco tempo. E ele contou lá no depoimento, lá cada filho, a filha não foi, porque eu não sei, não conseguiu o transporte, e no depoimento ali o caixão do pastor e o filho falando o seguinte: ele disse que foi vender, não sei o que, lá em João Pessoa, na Paraíba, e ele lá fazendo as vendas dele, um dos senhores que estavam lá falou para ele assim: nossa, você parece muito com uma pessoa que eu conheço. E ele é sangue fervendo, igual o pai, mas o pai era aquele homem assim, sangue quente, mas era um homem de Deus, sabe? Nossa, todo mundo da faculdade de teologia tinha aquele homem como pai mesmo. Porque assim, ele brincava com os meninos, ele dava uns pescoção nos meninos, teologando em mim não, nunca deu. Mas ele dava uns pescoção nos meninos, mas ele amava os meninos. Ele fazia tudo para aqueles meninos serem pastores do coração de Deus, sabe? E esse filho contando que esse homem chegou e falou isso: nossa, você parece muito com uma pessoa que eu conheço. E ele ficou bravo porque ele diz que não gosta de que ninguém fala que ele parece com alguém, porque ele não sabe quem é o alguém de quem ele está falando, né? E ele falou assim: mas eu não pareço com ninguém, o senhor deve estar enganado. Ele falou: não, o senhor se parece com um homem que chama Luiz Nunes. O filho regalou os olhos desse tamanho. Ele falou: como é que é? Estou falando, você se parece com um homem que se chama Luiz Nunes, um pastor que passou aqui já há alguns anos. E ele, sem acreditar, ele falou assim: o senhor está falando com o filho dele. E tirou a carteira de identidade e mostrou o moço. E antes dele falar que estava falando com o filho, ele falou assim: nossa, esse homem é um homem do Senhor. É um homem de Deus, é um homem inspirado. E foi assim, elogiando mesmo, porque era um homem mesmo inspirado. Tinha os problemas dele. Ele falava pra gente assim, que era aluno dele: eu não tenho televisão em minha casa, porque eu sou viciado em televisão, então eu prefiro não ter. Aí quando tinha jogo do Vasco, acho que ele era vascaíno, ele ia lá pro residencial assistir lá, porque na casa dele não entrava televisão, porque ele já sabia que o fraco dele era a televisão, né? E aí esse homem foi falando das qualidades e a lágrima do menino foi descendo no rosto. A lágrima do filho, conversando com esse homem que ele nunca tinha visto na vida, foi descendo. E esse filho estava fora da igreja. E aí ele tirou a identidade e mostrou que era filho dele. E ali, ele contando lá no funeral do pai, ele disse que ali Deus tocou o coração dele, porque o legado que o pai tinha de oração por ele, de joelho dobrado por ele, de lutar para que ele voltasse para o caminho do Senhor, ali ele entendeu o legado que o pai deixou para ele. Voltou para a igreja, se rebatizou, a família, a mulher e os filhos estão na igreja. Sabe? Será que precisa acontecer certas coisas para a gente poder, os nossos filhos serem tocados? Será que precisa acontecer coisas, andar por caminhos tortuosos, por caminho da maldição, para os nossos filhos entender o legado que nós temos deixado para eles? Ou será que hoje, dentro da nossa casa, eles veem nós orando, eles veem nós lendo a Bíblia, eles veem nós orando com eles, sentamos e oramos com eles, ensinamos o caminho que deve andar? Antigamente, as primeiras coisas que nós aprendíamos quando éramos crianças era o Salmo 23, né?
Muitas crianças sabem o Salmo 20, sabem, eu não sei hoje, né? Eu não estou mais. Mas era o Salmo 23 que a gente aprendia logo cedinho, começava a aprender a falar, aprendia o Salmo 23. E na minha época era o Êxodo 20, os 10 mandamentos. A gente sabia falar certinho, direitinho. Sabia que cada texto ali do Êxodo 20 era uma bênção que Deus tinha para nós. Ensine os seus filhos a palavra, põe seus filhos para decorar o Êxodo 20. Nossos filhos hoje em dia, muitas vezes, muitos deles vêm à igreja porque seus pais vêm, mas não sabem a essência. Por quê? Por que eu guardo o sábado? Por que eu sou adventista? Não sabe. Muitos, até os adultos, teve um programa que eu não sei se vocês fizeram aqui, tem um programa, mas ele já estava mais no auge alguns anos atrás, um programa infantil que chama Eu Conheço a Minha História. Este programa, para mim, tinha que ter ensinado, era para os adultos, não era para as crianças só, não. Porque os adultos sabem a história da igreja. Não sabe por que veio, de onde que veio a igreja, não conhece a história dos pioneiros, o que eles já sofreram para poder firmar a palavra de Deus nessa igreja. Então eu termino relendo só o verso 19 do capítulo 30. Hoje invoco os céus e a terra como como quê? Testemunha. Quem é nossas testemunhas? Quem são as nossas testemunhas? O céu, os anjos, Jesus Cristo, toda a corte celestial são nossas o quê? Testemunhas. E a terra também, porque no dia que nós formos entregar a nossa herança para Jesus Cristo, quem é que estará lá para ver? Quem é que estará lá para ouvir o que vamos responder para Deus? A terra toda. Porque Deus vai perguntar para nós: Nígia, cadê o Isaac que eu te dei? Fulano, cadê o filho que eu te dei? Deus vai nos perguntar e nós vamos falar o que para Deus? Eu não sei, não tive tempo, Senhor. É isso que a gente vai responder para Deus? Vai ter desculpa para nós? Pais, avós, vai ter desculpa para nós? Não, porque Deus, os céus e a terra são testemunha do que nós temos deixado para os nossos descendentes. Hoje, meu pai é falecido e eu entendo e acredito que ele estará vivo na primeira ressurreição. Eu acredito. Apesar de todas as lutas do meu pai, eu acho que Deus deu 4 dias de vida para ele depois do acidente, para ele ter, e consciente. Ele ficou tetraplégico, mas ele ficou consciente. E Deus deu 4 dias de vida para ele repensar a vida, para ele pedir perdão dos seus pecados, para ele se arrepender e ele consagrar a vida a Deus. Eu acredito, se vai estar, não sei, só vendo. E hoje, quem ora pelos meus antepassados sou eu. É eu que oro pela minha mãe, para ela seguir firme no caminho. Ela também ora por mim, mas eu também tenho a obrigação de orar por quem? Por ela. Eu não posso orar pelos mortos que já foram. Os mortos que já foram já escolheram o caminho que andaram. Mas eu posso orar pelos vivos que estão o quê? Atrás de mim, que já foram, que já estão velhinhos, idosos, eu posso orar. Mas eu tenho a testemunha do céu e da terra, que Deus colocou nas minhas mãos como mãe e pai, como avô, avó, a responsabilidade de colocar os nossos filhos aonde? Na vida, na bênção e na vida eterna. E aí o texto continua dizendo: testemunha contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, ele ainda dá uma sugestão, ó. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam juntamente com quem? Com quem? Os seus. Gente, vamos ler a Bíblia, minha gente? Pode falar o que está escrito, às vezes está diferente do meu. Agora escolham a vida para que vocês vivam com os seus o quê? Filhos, descendentes. E viva o quê? Essa vida medíocre que estamos vivendo nestes últimos dias? Essa vidinha que a gente está levando? Meus irmãos? Vivam o quê? A vida o quê? Eterna, amém por isso?
Essa vidinha medíocre que estamos levando, que a gente trabalha para comprar o sustento, a gente levanta cedo, acorda e vai para o trabalho, vai para a escola, que é o desespero que a gente tem aqui, não é essa vidinha que Deus quer para nós, não. Ele quer muito mais do que isso. Quando Ele fala para você escolher a vida, é para você escolher andar com Ele, obedecer seus mandamentos, trazer a sua descendência diante dEle todos os dias, para que nós vivamos o quê? A vida o quê? Eterna. Irmãos, irmãs, amigos, vamos olhar não só para o nosso umbigo dessa vida que levamos aqui. Vamos viver ela com a maior das responsabilidades, com a maior das escolhas, que é andar ao lado de Cristo. Porque se andamos ao lado de Cristo, nós receberemos a vida, a bênção. Mas chegará um dia. Por isso que eu falo do legado. Que legado a gente está deixando para os nossos filhos? A gente deixa para os nossos filhos lá, junta um dinheiro para fazerem a faculdade, às vezes deixa a casa para os filhos, deixa o carro para os filhos, e a vida eterna estamos deixando para os filhos? Porque um dia, sabe o que vai acontecer? A nós que temos filhos menores, os nossos filhos vão crescer. E a minha mãe dizia assim, vocês quando começam a amarrar as calças sozinhos, vocês não querem mais ajuda. E ela não é verdade. Quando os filhos começam a se achar, se achou, né? Não quer ajuda mais, não quer nada mais. Uma vez esse aqui tinha uns 3 aninhos e nós fomos para a igreja, a gente ia atravessar a rua e o pai falou com ele assim, vem filho, deixa eu dar a mão para o papai para atravessar. Ele olhou para o pai e falou assim, não preciso da sua ajuda. 3 anos. Aí o Moisés olhou assim, Senhor, lá vai crescendo. Daqui a pouco não tá mais nas minhas mãos assim, né? E você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi quantas vezes, mamãe, eu não sou uma criança, eu sou um pré-adolescente. Né? Aí não quer ser chamada a atenção porque é uma criança, mas também não quer, né? Porque é um pré-adolescente. É uma grande coisa, eu tenho a responsabilidade de você do mesmo jeito. Sabe? Você que tem filho casado, filho pai, filho avô, você, pai e mãe, tem responsabilidade na salvação deles até o fim, o de último suspiro que você tiver. E eu vou terminar contando uma experiência que eu ouvi de uma mulher. Eu ouvi da boca dela e aquilo me impregnou o coração. Essa mulher é a diretora do Ministério da Mulher da Divisão Sul-Americana, Marli Paia é o nome dela. Ela contou para nós assim que, no sermão dela, ela falou o seguinte, que ela tem 2 filhas casadas e já com filhos. E todos os dias ela fala com as filhas, ela conversa com as filhas, moram em outro estado. E todo dia ela pergunta às filhas, vocês já fizeram culto, vocês já estudaram a lição hoje? E uma das filhas, ou as 2, não sei, começaram a sair fervendo em cima dela, porque, mamãe, você está muito chata, que coisa. Aí ela respondeu para as filhas uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, enquanto eu respirar, enquanto eu falar, eu vou perguntar todos os dias a vocês, se vocês estudaram a Bíblia, estudaram a lição e fizeram culto. Até eu estiver velhinha, até vocês forem avós, se eu estiver viva, eu vou perguntar. Porque hoje eu não posso fazer mais com vocês, mas eu preciso mostrar, ensinar, orientar a vocês que precisam buscar a Deus todos os dias. Nossa, eu até arrepio com essa frase. Sabe por quê? Nós temos essa preocupação. Às vezes nosso dia é tão corrido, nossas coisas, tudo que a gente faz é tão desesperador que a gente esquece de pelo menos perguntar aos nossos filhos, dentro de casa ou fora dela, se eles já buscaram o Senhor naquela manhã. Se eles já fizeram culto. Lá em casa, esse aí pode acordar a hora que for que ele acordar, eu largo o que eu estou fazendo e vou fazer o culto. Vamos dormir, às vezes não dá tempo de fazer culto assim de tardinha, mas na hora de deitar. A gente já está na cama deitado, vamos fazer o culto. Ah, não, mas a gente acabou de chegar da igreja, precisa fazer culto. Eu falei, o culto da igreja é diferente do culto de casa. Culto da igreja é da igreja, culto de casa é culto de casa. Vamos restaurar nossa família em nome de Jesus. Vamos erguer altares em nossa casa. Gente, o culto doméstico de manhã e de tarde tem que ser prioridade dentro da nossa casa.
Mesmo que você é sozinho dentro de casa, faz o seu culto, faz a sua adoração sozinho. Mas são altares que nós erguemos para afastar o mal, afastar as maldições, para Deus quebrar as maldições dos nossos antepassados e nos dar uma vida nova, uma vida diferente. Que Deus nos abençoe, que você e eu possamos ser realmente impactados com a herança espiritual que nós temos aprendido, e que essa herança possa fazer parte de mim e de você, e daqueles que nós colocamos no mundo. Que o Senhor venha nos ajudar a caminhar para o céu, mas junto com os nossos filhos, junto com os nossos familiares. O pastor vai estar encerrando amanhã a semana, então não falte amanhã. Venha e traga a sua família, os seus filhos, para aprendermos um pouquinho mais de como nós quebrarmos a herança espiritual, as heranças malditas que vêm na nossa família, e que possamos aprender a receber bênçãos e vida eterna. Com Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, para pedir mais uma vez que nos ajude a escolher o melhor caminho. Nos ajude a escolher a vida, a bênção. Senhor, nos ajude a andar conforme os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus preceitos, o teu querer. Que a nossa descendência, os nossos filhos, nossos netos possam ver em nós homens e mulheres que andam no caminho do Senhor. Pai querido, que a tua bênção, a tua misericórdia venha alcançar cada família, cada filho, cada pai, cada mãe, Senhor. Se há aqui necessidade de o Senhor quebrar as correntes de maldições que já vem andando gerações e gerações nessas famílias, que o Senhor quebre em nome de Jesus. Que essas famílias, nós todos, possamos escolher andar no caminho da vida. Os céus é testemunha, a terra é testemunha de que o Senhor nos oferece este caminho. O Senhor ainda nos dá, nos indica, filho, tem 2 caminhos, tem a morte, tem a vida, mas escolha, pois, a vida para que viva, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de escolher e nos ensina a escolher o caminho certo. Abençoe cada filho teu que agora vai às suas casas. Que o teu anjo protetor, teus anjos cuidadores possam cuidar de nós. E que amanhã cedo possamos retornar à tua casa para continuar os nossos momentos de adoração. E que amanhã à noite possamos voltar aqui à tua igreja para terminarmos de aprender mais sobre essas bênçãos que o Senhor quer nos ofertar. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.